O PEX mais pra mim nesse momento é o querer ficar doente. Porque ser doente é muito bom. Ser doente é bom demais. Acomoda, né? Incomoda. O ser coitadinho. Porque o que o hater briga com a gente é que a gente não é vítima da nossa história. Exato. Isso é meu. Essa semana, um querido que quer conversar com a gente, os meninos falaram, não, ele tá esperando a gente pra jantar. Eu falei, não janto. Não vou na casa das pessoas. É um costume meu. Eu tenho 45 anos de idade e eu não vou mudar pra agradar o Rodrigo ou o Roberto. Não vou. Primeiro eu vou agradar a minha consciência, porque depois quem vai ter que tomar remédio pra dormir sou eu. E eu quero dormir em paz. Então eu não vou a jantares que você marcou pra mim pra te agradar. Não vou. Sim. Então, se é uma reunião de negócio, a gente senta numa oficina, não, como chama? Num escritório e vamos conversar no escritório. Na mesa eu coloco os meus íntimos. Isso pra mim é muito claro. Casa é sagrado, né, padre? Sagrada. Você acha que tem muita coisa... Agora, eu posso fazer um gancho nisso aqui? Mete a bronca. Agora eu sou um dos 3 irmãos. Eu sou o Espaço 4º é seu, irmão. irmão. Eu sou o 4º irmão. Quarto. Padre, com a separação do casal Virgínia e Zé Felipe, muito tá se falando, e hoje no domingo foi o dia de falar de muita gente na casa. Muita exposição, muita gravação. Não sei se é o caso. Mas você acha que essa coisa do lar sagrado, de que ninguém entra na nossa casa, não é qualquer um que come na nossa mesa, isso é uma coisa que a gente tem que ficar mais atento? Muito. Porque como a rede social mostra, porque a rede social mostra no Facebook que você tem 4 mil amigos. Ninguém tem 4 mil amigos. Nunca. A gente não chama esse tanto de gente. A gente precisa ficar... redobrar a atenção pra quem que a gente chama pra comer em casa, pra sentar, pra conversar. Como é que é isso? Demais. Eu sempre falo isso pros meninos e quem me acompanha há muito tempo já sabe disso. Eu cito sempre o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que na última ceia ele tinha na mesa pão, vinho e um traidor. Ele tinha comida, bebida e um traidor. Eu não posso tratar os 12 da mesma forma. Eu preciso de ter respeito pelos 11 que apesar de mim permaneceram fiéis. Então eu não vou dar de comer o mesmo que eu daria para todos, para quem vai me trair. E ele vai deixar isso muito claro quando ele diz: todos estão limpos, menos o filho da perdição. Quanto a ele, o que ele vai fazer? Ele entrega um pão passado no vinagrete, que é o molho das ervas amargas, e fala: vai fazer o que você tem que fazer. Em momento nenhum ele proíbe Judas de ser Judas. Até o último instante, ele lavou os pés de Judas e permitiu que Judas fosse ele integralmente. Vá e faz o que você tem que fazer, porque é a tua função. Você quer isso. O tempo todo Jesus deixou ele ser inteiro. Só que comer da comida que eu darei, do meu corpo e do meu sangue, é para quem de fato permanece comigo apesar de mim. Ele tira Judas da mesa antes da Eucaristia. Só depois ele consagra o pão e o vinho. Para mostrar pra gente que nós temos sim que respeitar aqueles que permanecem na nossa mesa, apesar de nós. Então veja bem quem você está colocando dentro da sua casa. Isso é uma coisa muito linda, porque assim, Jesus é incrível mesmo, né, cara? Eu fico sempre pensando dele com Pedro, que era um homem que todos os dias de manhã estava com Jesus e colocava uma espada. E você nunca vê Jesus falando sobre a espada. Nunca repreende ele. Até o momento que ele tira a espada, corta a orelha do soldado e Jesus fala assim, olha, curando o soldado, pegando a orelha do chão, restabelecendo a orelha do soldado, fala assim, aquele que lançar a mão da espada, pela espada morrerá. Então é isso, a gente sabe quem são as pessoas, mas a gente tem controle, e Jesus não tá o tempo todo falando, tem que mudar. Não, ele respeita a muda individualidade. você. Ele respeita porque ele chamou apesar de. Tanto que Pedro é a liderança apostólica, é a cabeça do grupo apostólico. E o que Pedro fez diante da agonia de Jesus? Foi o primeiro a dizer, eu não conheço esse moço. Não, mas eu vi você com os discípulos dele. Não, você tá enganada, você tá doida. Tá doida. Não, mas você não tava lá no jardim? Eu cheguei lá, você tava lá assim. Ih, você tá muito louca. Não, negou 3 vezes. Ainda na madrugada, o galo nem tinha cantado, ou seja, ainda tava de noite, porque o povo prendeu Jesus à noite, para não dar tempo da massa tentar impedir. E aí Jesus, o que faz quando aparece para Pedro, depois da ressurreição? Foi tirar satisfação? Peraí, Pedro, eu te entreguei as chaves do céu.
Eu te entreguei a liderança do grupo apostólico. A minha igreja foi alicerçada sobre a tua força, sobre a revelação que Deus deu para você e não para outros. Que eu sou o filho do Deus vivo, por isso eu disse que você é pedra. Mudou o nome de Simão para Pedro, mudou o nome dele. Por isso que o Papa até hoje muda de nome. Porque Pedro não era Pedro, era Simão. E passou a ser Pedro. Kéfas, do hebraico. Pedra, rocha, fortaleza. Eu te chamo de fortaleza e de repente, a hora que eu mais preciso, você me nega. Jesus podia ter feito isso. O que Jesus fez? Abraçou Pedro e falou assim: então, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Olha isso. Confiou para ele o cuidado de colocar no colo cada batizado. Pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Jesus foi quem mais amou. Sem dúvida, ele é o amor. Dizer que Jesus amou é redundante, porque não tem como separar o amor da presença do verbo. O verbo é amor, João vai dizer. Porque o Cableira falou de algumas pessoas que têm medo de expressar o amor, por exemplo. As pessoas têm dificuldade de falar, mas a partir do momento que elas vivem o amor, a palavra se torna inútil. Não precisa de dizer aquilo que é expresso. É como dizer Deus é amor. É como dizer Deus é justo, como se houvesse em Deus a possibilidade da injustiça. Ah, porque Deus é digno. Sim, quem é indigno é humano. Sim. Dizer isso é totalmente redundante. Olhar para Jesus e falar, ai, Jesus é amor? Peraí, isso é redundância. Padre, então quando você fala assim, Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas, amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Então a gente pode entender que o amar é sempre o daqui pra frente. Sempre. Não me interessa. Então é sempre o daqui pra frente. Então essa coisa de viver com culpa, de viver de passado, de viver remoendo o que foi, o que fez, isso tá totalmente longe do amor. Não é totalmente. Isso. O amor é o daqui pra frente. Tu me amas, amo. Então apacenta minhas ovelhas. E a própria escritura, Gustavo, vai ensinar isso pra gente. Porque onde é que se deu o primeiro chamado de Pedro, que era pescador? No mesmo lugar onde aconteceu a aparição e essa pergunta, tu me amas? Foi onde Jesus falou assim, vem e segue-me. Jesus não perguntou assim, o que você fez até agora? O que foi sua vida até hoje? Deixa eu ver aqui o seu passado, seu currículo, para ver se você pode me seguir. No momento em que ele sentou com os apóstolos e perguntou quem eles eram antes. Então, Dona Edivânia, que tá assim, agora ela digitou o último L. Não, então pode ser que daqui por diante... É isso. Então até Dona Edivânia vem. Sim, tá até ela. Certo. Até ela. Jesus em momento nenhum pergunta do passado. A pecadora caída no chão é a prova disso. Vai, ninguém te condenou? Eu também te condeno. Não, levanta, fica firme, lava a sua cara, vai. E ele deixa um recado que é a base de tudo isso. Não tornes a pecar. Não me interessa o que você fez até agora. A partir de agora... é que vai contar. Que maravilha. É, assim, é daqui pra frente. O pecar, não pecar novamente, para quem é humano, é praticamente impossível. Você pode sim tentar melhorar. Eu acredito que todo mundo, de verdade, que todo mundo tenta ser melhor. Apesar da Dona Edivânia continuar batendo TL ali, mas eu acredito que todo mundo tenta ser melhor. Tenta e não consegue. E o fato de tentar ser melhor, isso não é uma prova muito grande de amor, mesmo que você não consiga? É. Entende? Até porque o que Deus espera de nós não é o resultado, é o esforço. João Paulo II, quando ele escreveu Fé e Razão, ele vai dizer a respeito disso. O que preenche o coração de Deus é o esforço da busca, e não necessariamente o encontro. Porque o encontro pertence a Deus, é Ele que vai dizer quando. Agora, o esforço da busca pertence ao homem. O que eu entendo desse vai, não peques mais? A passagem mais incrível para mim do Evangelho, que eu mais amo, é Jesus está numa cidade em que o Evangelho disse, e ele curou a todos. Ponto. Aí ele vai pro templo em Jerusalém e na beirada do tanque, em que há um misticismo naquela época, que eu não acredito que isso seja Deus, para mim era misticismo dos judeus, que diz que um anjo, uma vez por ano, descia naquelas águas do tanque. Eu tive lá em Jerusalém, eu vi, esse tanque existe até hoje, mexia as águas do tanque, e quem se lançasse primeiro ao mar
era curado. Isso não parece muito com o nosso Deus, sabe? Deus que uma vez por ano manda um anjo, mas parecia mais crença da galera. Mas isso estava dito como verdade. Então Jesus vem de uma cidade em que ele curou a todos. E ele vai pro tanque, onde tem milhares de doentes. Milhares, porque o pessoal ficava ali na beirada do tanque, esperando que as águas se movessem, para que o primeiro que se lançasse, mergulhasse e fosse curado. Ele chega para um. Lembrando, Jesus vem do lugar em que ele curou a todos. Ele vai para esse lugar que tem milhares de doentes. Ele vai para uma pessoa, um paralítico. E diz assim, você quer ser curado? Ele fala assim, então Jesus, eu tô aqui há mais de 30 anos. Não tem ninguém que me carregue no colo, que me leve para lá. Não. Ei, senhor, eu não perguntei isso. Você quer ser curado? Quero. Então, levanta, toma sua cama e anda. E aí, ele diz pra ele, depois ele reencontra com esse cara na escadaria do templo. E fala com ele, fala assim, olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E o não peques mais pra mim nesse momento é o querer ficar doente. Porque ser doente é muito bom. Ser doente é bom demais. Acomoda, né? Incomoda. O ser coitadinho. Porque o que o hater briga com a gente é que a gente não é vítima da nossa história. Exato. Olha, ser doente é bom. Pensa numa mãe. Não se vitimiza. Uma mãe tem 4 filhos. Ela mora lá em Uberlândia. Mora lá em Araguari. Bênção de Araguari. Isso. Boa. Os 3B. Boa. Beraba, Berlândia e tem a bênção de Araguari. Ela mora lá na bênção de Araguari. Aí ela tem 4 filhos. Os 4 crescem, um vai estudar na Austrália, arruma um emprego lá. O outro vai estudar em Londres. O outro fez um concurso público, virou juiz em Belém do Pará. E o outro tá no Rio Grande do Sul. Os 4 filhos estão longe. De repente essa mulher tem um câncer de mama. Grave. Estágio terminal. Não tem cura. Os 4 filhos vêm pra ficar com a mãe nos últimos dias. Essa mãe quer ser curada? Não. A doença é o que trouxe a proximidade, justamente. O doente é bom pra ela. Essa pessoa que despeja ódio, por exemplo, na internet, ela tá doente. Mas ela tem atenção, sabe por quê? Porque vem algum e dá o like, como o padre disse. Alimenta a doença dela. Isso. Essa pessoa quer ser curada? Essa pessoa quer mudar? Não quer. Não. Então ser doente é bom. Então quando Jesus fala assim, vai, não peques mais, porque esse cara ficou mais de 20 anos na beirada do poço, com desculpa de que não tinha ninguém que me levava, não tem ninguém que me jogue pra lá. Sim. Eu penso, se eu sou doente, eu sou parado, meu amigo, se eu tô há 20 anos ali, eu vou rodando aqui de lado aqui, eu vou dando um jeito. Mas você tá lá é bom, por quê? Porque você tem a atenção das pessoas, você é um doente, você tá ali no canto, você é esse doente. É bom ser doente em determinado lugar. E depois, se você ser curado, é muito difícil, meu irmão. Sabe por quê? Porque aí você tem que levantar a sua cama, você tem que levar, você tem que ajudar os outros, você tem que carregar. É difícil ser a gente que tá aqui, ser saudável nesse lugar. Porque se você faz um tipo de entrevistador de podcast doente, é mesmo, aí você concorda com um, concorda com outro. Você é doente, você é ali. É bom, isso é confortável. Agora, se você tá saudável, fala assim, não, é verdade, tem gente que é chata mesmo. Tem gente que é assim, é difícil. Ser curado dá muito trabalho. Então, quando esse vai, não peques mais, eu vejo muito por esse lado, sabe? Não se acomode com essa doença, não se acomode com esse pecado, porque pode acontecer coisa pior. É tão interessante, o próprio Cristo deixa isso muito claro. É muito Gustavo. louco, sabe o que é interessante? É um comediante falar isso. É muito louco. Isso que eu tô achando. De verdade. Gustavo estudou teologia. Não, mas, assim, de verdade, quando você falou com o Gustavinho, a gente conhece ele do palco, da comédia, da risada. Você pensou que ia ser um programa, assim, Não. ia ser um Comedy Center aqui. Isso, mas é programa muito chamado legal Comedy Center, entender né? o tanto que ele entende, assim, o quanto a análise dele é sempre profunda, né? Sobre religião, sobre espiritualidade, sobre o sentimento das pessoas, mano. Assim, É tão engraçado. novamente surpreendente. Quando todo mundo Jesus vai mostrar isso o tempo todo, Gustavo, porque quando ele cura o cego, o autor sagrado é categórico em afirmar. Então ele jogou o seu manto do lado e foi. Manto, do latim, é pallium. Palio. O que é o pallium? É um carro muito ruim. É um carro. É. Para além, deveria ser bom, porque a palavra pallium do latim é o cobertor. De onde deriva a palavra paliativo. O que é o cuidado paliativo? É o que abraça. Sim. É o que conforta.
Só que o paliativo é para quem já não tem mais o que fazer. Veja que esse cego estava no paliativo, ele estava com a coberta sobre ele. E o evangelista é categórico em dizer que ele jogou o seu palio do lado, ou seja, ele saiu do paliativo. Ele saiu da condição de vítima para se tornar protagonista de si mesmo. E o mais louco que eu acho dessa parte... Que incrível isso. Por que Jesus perguntou? Ele não precisava perguntar. Era pra Ele é Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que ele desejava ali. Só que ele precisava que a pessoa falasse. Não, porque pra mim... Você tem que falar, você tem que assumir É pra você... psicanálise. Jesus pergunta pra ele, pra mim, a meu entender, é o seguinte, porque ele precisava que o homem revelasse pra ele o problema. Porque ele é cura. Próprio, Mas se... E aí, você não aprendeu nada? Eu acho que toda dor tem uma função. Toda dor tem uma função. E não é uma... É uma função biológica. Toda dor, a dor é importante, tanto que pra mim a pior doença do mundo é aquela que você não sente dor. Existe uma doença que a pessoa perde todos os receptores de dor. Ela não sabe nada. Você não sabe nada. É assim. A lepra, né? A hanseníase Na época antiga era a lepra. Então, assim, a dor é alerta. É importante que você saiba qual é a sua dor. Muita gente, eu acho que muita gente vive doente porque reclama e não sabe qual é a dor. Qual é a dor de quem reclama? Boa. Não é à toa que Lacan vai dizer, quando o paciente chegar no consultório, a primeira pergunta que a gente faz é: o que dói na sua alma? É a primeira pergunta. O que te trouxe aqui? Qual dor te trouxe aqui? E você tem que saber me responder. Porque você não vai para o consultório de terapia, você não vai para análise se você não tiver uma dor. Exato. Só que para eu poder curar a dor, eu preciso de reconhecê-la e dar um nome para ela. Tudo aquilo na vida que não possui um nome passa despercebido. Não se percebe, portanto não se toca. E o fato de não ser tocável não tem como ser curado. Mas e se a pessoa às vezes é só insegura, por exemplo? Ela não tem uma dor real, ela é insegura. Todos nós temos uma dor. Do contrário, a gente já estaria morto. Eu não tenho. Talvez você não queira revelar, mas que existe uma dor dentro de você, existe. Todos nós trazemos dores. Todos nós. A não ser que você já esteja morto emocionalmente. Primeiro, eu sou muito ruim de dor. Dor física mesmo. Tipo Não, assim. nós não falamos do físico, Não, mas né? só pra você entender, assim. É para além. Se eu tenho uma dor aqui, eu vou no médico, eu falo assim, eu falo assim, que assim, ele, aonde é? O estômago? Eu falo, não sei, eu tô com uma dor. Então vamos lá. Mas... E dores emocionais, talvez, da alma, eu acho que mais difícil ainda pra mim, então, identificar isso. Talvez, por exemplo, se você está no podcast, seja uma resposta para uma dor sua. Que é o seguinte, a dor de ser invisível, a dor de não aparecer em lugar nenhum, a dor de não ser visto, a dor de ser o cara que você disse pra mim, que era magrinho, que não tinha atenção. Talvez o próprio fato de ter um podcast seja uma resposta a uma dor. O fato de você não... parecia um calango. Hã? Parecia um Você já calango. viu Então, uma foto? Você viu já, Fábio? Mas todo mundo tem uma dor. Olá, meus queridos. Você sabia que os salmos bíblicos são orações poéticas compostas durante vários séculos e agrupadas num único livro que nós temos hoje dentro das Escrituras? Pois é, vários reis, sacerdotes, profetas e muitos santos se santificaram por meio da oração dos salmos. E eu, por meio do meu trabalho de exegese bíblica, preparei um curso especial para você compreender também essa leitura poética, sapiencial, para que vocês possam, de uma forma simples e didática, poderem também alcançar a exegese bíblica dos salmos e compreender aquilo que se reza. E cada salmo tem uma função para a nossa vida e para a liturgia. Vem saber mais com a gente.